Bem-vindos a mais um dia de supervisão aqui na Mood. Esse projeto que a gente tem tanto carinho e edita o que a gente conversou, as trocas que a gente fez, para levar algo para vocês que faça sentido e que permita que vocês também participem um pouquinho do que foi discutido aqui. O tema de hoje é o manejo de comportamentos desafiadores e opositores na clínica psi. Eu sou Bia Haut, psicóloga clínica, tenho pós-doc em saúde mental e aqui na Mood eu coordeno a parte de criança e adolescente e faço atendimentos de adulto. Quando a gente vai falar dos sintomas de oposição, é impossível a gente não lembrar do transtorno desafiador opositor. E aí, dentro desse transtorno, a gente pode entender o desafio a partir de 3 perspectivas. A primeira perspectiva fala da falha em atender a ordem de um adulto em um tempo razoável. Meninas, as pesquisas mostram que um tempo razoável para adolescente é 1 ou 2 minutos, vocês acreditam? É um tempo ouvir o comando e respondi aquele comando. Para crianças, um pouquinho mais, né? Esse tempo de latência ele é maior. Até porque muitas vezes você precisa contar com as habilidades da criança, de fazer alguma coisa, se for manual, por exemplo. Mas essa coisa do tempo, ela é muito colocada na relação mesmo, né? Eu penso que com o bebê, você dá um comando e você já espera um tempo de latência maior para ele poder responder. Então, assim, a gente não precisa ficar muito preso a essa história do tempo de latência, mas entender que quando a gente está falando de desafio, a gente está falando de alguém que vai ter dificuldade nesse repertório de atender a ordem do adulto, tá? Além disso, falha em executar a tarefa até que esteja completa. Muitas vezes a pessoa começa a tarefa, mas ela não termina a tarefa. É importante a gente atentar para esse ponto, porque assim, às vezes a pessoa não tem nem a descrição de que isso é um desafio, mas é um desafio porque assim, o indivíduo ele começa a realizar a tarefa, mas ele é pego, né, por outros estímulos que são estímulos mais interessantes naquele ambiente, e aí aquela ordem, aquela cooperação que ele estava ali disposto a fazer, ela não chega até o final. E aí o sentimento é que não fez. Só que muitas vezes quando entra na terapia, esse adolescente, como ele começou a fazer, ele tem dificuldade de descrever que ele não fez. E para os pais, fica muito 880. Ele não faz, por quê? Porque ele não chegou ao final da tarefa. E talvez esse indivíduo ele identifique que ele faça porque ele começou. Mas como ele não entregou resultado, ele tem dificuldade de entender o porquê que o outro descreve o não fazer. O terceiro ponto da questão do desafio tem a ver com essa falha em cumprir a regra de conduta previamente estabelecida. Quando essa regra não é tão clara. Então, assim, é um organismo que tem dificuldade de cumprir regras claras. Imagina quando não é clara, que eu acho que é uma coisa que a gente observa nesse processo familiar. O comportamento desafiador opositor, ele tem um pouco essa característica, que é uma família que normalmente precisa de um manejo. Quando é assim, a gente precisa de um quinzenal com a família, porque quando a gente está falando do desafio, tem todas essas características do desafio e a gente não pode esquecer da característica da oposição. Então, quando a gente fala da oposição, a gente fala de uma resistência verbal ou física mais ativa. E qual é a questão em relação a isso para o cuidador? Ele deixa o cuidador sem parâmetro. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Meu filho, ele tem características mais opositoras. Então ele faz essa relação com o mundo a partir dessa resistência, principalmente verbal, mas física também. Então, por exemplo, se eu vou levar ele na natação, quando eu introduzo a história da natação. Então, vamos para a natação, meu filho, você vai fazer um esporte. Não, resistência física. E ele fica, não, vamos nos arrumar para a natação, não. Vamos chegar na natação, não quero entrar, não quero fazer. E diante do cuidador, ele tem esse comportamento. E aí eu lembro que eu fazia, né, alguns manejos e em alguns momentos eu saía desse lugar de observá-lo. Ele se divertia, ele fazia tudo, ele se organizava ali naquilo, era ótima natação. Aí acabava a natação e falava, e aí, meu filho, como que foi? Horrível. Deixa o cuidador sem parâmetro, porque aquele comportamento que você observa, ele é muito discrepante com o comportamento que ele apresenta ali, e principalmente quando não está na sua presença, tá?
tem mais reclamação, tem mais discordância. Se eu fosse seguir o verbal do meu filho e o comportamental dele, sem entender que ele é uma criança com traços mais opositores, ele não faria natação, judô, não faria nada. Porque ele sempre faz essa relação a partir da reclamação. E aí, Bia, como que a gente faz? Assim, qual parâmetro que a gente vai seguir? Porque normalmente a gente usa esse parâmetro, né? A pessoa verbaliza que não gosta, você fala, tá bom, vou procurar outra coisa pro meu filho e tal. Mas no meu caso, só para vocês entenderem, ele não gosta de nada. Não tem nada que eu apresente e ele fala, eu gostei disso. Mentira, agora é o skate, tá? Mas assim, depois de muito manejo, para vocês entenderem como que isso. Agora com 5 anos, mas assim, isso é uma história, né? Então, como ele me deixava sem parâmetro, o que eu explicava para ele? E aí é muito importante a gente ser descritivo como cuidador. Meu filho, olha só, você sempre fala não para as coisas, mas a mamãe vê que quando você vai para o negócio, você gosta, você curte, você se envolve. Então, a mamãe não tem parâmetro para pensar que essa reclamação é porque você não gosta. A mamãe fica sem entender. Então, a mamãe decidiu uma regra na cabeça dela. Você vai parar de fazer natação quando você aprender a nadar. Por que que eu defini essa regra? Gente, porque senão é complicado para mim, porque eu fico no sofrimento, eu como cuidadora. Então, eu defini essa regra para ele tem a regra clara, que depois que ele aprender a nadar, ele pode sair da natação. E por quê? E explicava isso para ele, porque natação para mim tem a ver com a sobrevivência. Ele quer ir na piscina, ele quer ir na praia, e eu não vou permitir que isso aconteça sem ele conseguir ter as habilidades para estar na piscina e na praia. Entendeu? Então, para mim, isso era uma questão de sobrevivência. Então, a gente definiu esse parâmetro. Quando ele aprendesse a nadar, ele poderia escolher se a natação, ele ia continuar a natação ou não. Pronto. Definido o parâmetro, ainda teve uma resistência maior de comportamento, até o momento que isso diminuiu, porque ele vinha com esse não e eu apresentava a regra. A regra é, você já aprendeu a nadar? Então, a gente ainda precisa ir para a natação. Quando o pai senta na nossa frente, ele vê aquilo como um comportamento, que ele quer entender o contexto, entender o estímulo discriminativo, a consequência, ou ele vê aquilo como um traço de personalidade. A criança, o adolescente está preso àquela condição e acabou. O que eu vejo é que quando os pais chegam, eles veem muito mais como preso a uma condição, né? E aí, quando a gente começa a perguntar e fazer as perguntas terapêuticas, a gente observa que vai ter lugares, que vai ter pessoas, situações que vão funcionar como SD para o desafio. Quando eu estou contando da história do meu filho na natação, eu não falei para vocês que quando eu ia e ficava na natação vendo a aula, ele fazia muito mais comportamento opositor? Gente, eu lembro até hoje, assim, ele fazia uma cara de tristeza que dava dó, mas quando eu saía, essa cara desaparecia. E tinha até uma outra mãe que acompanhava todo esse processo e ela falava assim, tá lá morrendo de rir com o professor, entendeu? Então, diante de mim, essa oposição, ela era muito maior. Com as outras pessoas, não, né? Então, a gente vai precisar entender e sensibilizar esses pais que esse comportamento, muitas vezes, até se esse comportamento acontece em casa e na escola, enfim, mas existe algumas características que precisam estar presentes para esse comportamento aparecer. E quando a gente vai mostrando para eles que lá no consultório isso vai diminuindo, a gente pode falar, ó, mas você tá vendo aqui? Aqui a gente tem a regra que é mais clara, aqui a gente tem uma atenção que é só dessa criança. Então vamos tentar entender algumas características que tem aqui no setting terapêutico que a gente possa levar para a vida, para conseguir reconstruir essa relação. Porque eu acho mesmo que, assim, quando a gente está diante de uma família que vem com um filho com características opositoras e desafiadoras muito frequentes, a gente vai precisar de reconstruir a relação. Justamente porque os pais já estão com a paciência testada até o limite. Eles não vão conseguir mais lembrar de momentos de paz. Então vai fazer uma viagem, eles vão falar só de problema. Acordar de manhã, eles vão falar dos problemas. Vai dormir à noite, eles vão falar dos problemas. Então isso tudo fica muito generalizado. E aí vai ser muito difícil para eles não encarar esse comportamento como um traço de personalidade. E aí vem aquela história toda. Você sempre
você nunca. Mas isso contribui para quê? Efetividade zero desse comportamento, né? Dessa falação dos pais. Como saber se aquela criança precisa de ajuda, se aquele adolescente precisa de ajuda? Claramente, a gente vai receber as pessoas no nosso consultório quando a vida está com problemas. Nessa minha história de atendimento, poucas vezes eu recebi pessoas no consultório falando bem assim, a vida está ótima, eu só vim aqui praticar meu autoconhecimento. O que leva uma pessoa a buscar um psicólogo é o controle aversivo. É porque as coisas não estão funcionando como precisava. Então é problema na vida familiar, nas interações sociais, na escola, nas atividades esportivas, nas atividades de recreação, no autocuidado e problemas com as tarefas diárias. Primeira coisa que quando eu identifico que tem uma história de oposição e desafio, que eu lanço mão. Atividade com os pais. Então, assim, na primeira sessão eles já vão sair com a atividade, sabe por quê? Porque a gente não está falando que esses pais eles estão sendo testados no limite. Então, a gente está falando de pacientes que chegam, que é como se estivesse na UTI. Eles estão em momento de crise. Não tem como a gente pensar muito. Então, eu acho importante, até para eles terem uma luz no fim do túnel, eles já saírem de lá com um exercício. E esse exercício, ele tem a ver com a reconstrução dessa comunicação, dessa solução de problema, desse relacionamento. Porque claramente, ali, alguma coisa se quebrou que eles não conseguem nem ter um momento ok com a criança ou com o adolescente, sem que tenha conflito. Então, uma coisa que eu tento sensibilizar eles é tirar os pais do julgamento e dessa interpretação e levar mais para a descrição. Muito difícil isso, porque a gente está falando de pais que já estão no limite, então vão ficar falando só de como é essa pessoa e como a gente talvez não entenda como é essa pessoa, mas ele é assim, ele é assim, ele é assim, nada vai adiantar, né? São pais mais resistentes nesse momento, mas a gente precisa falar um pouquinho sobre modelo, estilo parental. Então assim, tá, vocês estão me falando que ele é assim, mas quem na família é assim? E aí muitas vezes eles vêm com um modelo, é igual a minha mãe, ou então é igual a mim, é igual ao pai, enfim. Essa história do estilo parental, gente, provavelmente a gente não vai conseguir fazer isso na primeira sessão, tá? Isso precisa de um pouco mais de vínculo, de relação, mas olha aqui, ó, vocês estão vendo? Talvez a superproteção, ou então talvez pais um pouco mais negligentes, que em algum momento vão exigir coisas, vão fortalecer esse comportamento mais desafiador. E um outro ponto é a gente trazer para a sessão a história da modelação. Como que esse comportamento chegou até aqui? Provavelmente era uma criança talvez com um temperamento um pouco mais opositor, como eu estou contando para vocês do meu filho, que tem esse traço, né, de um temperamento mais opositor. E aí a gente faz o quê? A gente grita, a gente deixa ele não fazer quando ele reclama, então a gente permite a esquiva. Como que é esse manejo familiar para o comportamento chegar onde até chegou? Eu preciso tirar esses pais do julgamento, certo? Então eu preciso deixar eles observando esse filho e colocando ele nessa experiência de estar ali com o filho sem brigar, ou então sem falar nada. Eu preciso que isso volte a ser efetivo. Então, o primeiro exercício é o seguinte: esse pai vai se aproximar do filho no momento que o filho está fazendo algo que ele gosta, que o filho gosta, não que o pai gosta. Então, o filho gosta de jogar, ele é muito bom nisso, o filho gosta de ver TV, e tem um programa que para ele é especial. Então, eu convido o pai para sentar do lado desse filho 5 minutos. Não pode passar, tá, gente? Se vocês precisarem passar esse exercício para os pais, lembrem disso. Tá bom aqui, a gente não tá brigando, vou ficar 15. Não, porque vai dar errado. Vamos pensar que aqueles pais, eles ainda não têm habilidade para falar de uma forma diferente, em algum momento eles vão fazer cobranças. Então, o primeiro passo é eles conseguirem estar do lado dessa criança, desse adolescente, sem falar nada. Se for falar, é para falar sobre coisas que eles percebem de positivo, então assim, nossa, como você é habilidoso nesse jogo, nossa, você jogou bem isso, ou então, que legal esse seriado, eu nunca tinha visto, nunca tinha me atentado para esse tema, enfim, coisas desse tipo. E aí eles vão fazer isso por um tempo, até que estabeleça
nessa relação novamente pelo menos 5 minutos de paz. Então, esse é um exercício que eu passo como primeira coisa. E aí é uma sensibilização desses cuidadores também para o que aquela criança, o que aquele adolescente gosta. Porque quando eles chegam, eles já estão tão habituados na punição que tudo que o adolescente ou a criança gosta é entendido como ruim, errado. E aí essa criança, esse adolescente, ele não se sente validado nesse processo, em nenhum momento, né? E só depois a gente vai conseguir reestabelecer a habilidade de comunicação e solução de problema. Se eu não consigo nem estar ali naquele do lado do meu filho sem briga e sem discordância, eu não consigo resolver problema nenhum, né? Então esse é o primeiro passo que eu convido os pais a participarem.